Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, de uma forma abundante, em um nome do Senhor Jesus. Nesta feita eu venho trazer a palavra do nosso Deus, a qual se encontra aqui no livro de 1 Crônicas, o capítulo 28, o versículo 9 diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atente a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa, para o santuário. Ser forte e faze a obra. Glória a Deus. Que maravilha. Você vê que o Davi, ele aconselha o seu filho. Por isso é importante, pais, mães, aconselhar o filho, ensinar o filho no caminho correto, no caminho a qual o filho deve seguir, o caminho certo, né? O caminho certo. Tem muitos pais, muitas mães, sem a direção de Deus, ensinando o filho coisas erradas, algo que não agrada a Deus. O Davi, quando ele estava para partir, a Bíblia diz que ele apresenta Salomão perante o povo, quer dizer, ele apresenta o Salomão como seu intercessor, e ali ele dá conselho para Salomão. Ele dá conselho para Salomão, e ele fala: Tu, meu filho Salomão, conhece Deus de teu pai, tu conhece o Deus de teu pai. O primeiro passo, Davi, ele apresentou o seu Deus, quer dizer, o Deus que ele servia, ele apresentou para o seu filho. Quer dizer, ele fez o seu filho conhecer o Deus Todo-Poderoso que ele servia. Ele falava, ele contava para o seu filho, ele ensinava o seu filho, falava das maravilhas que Deus tinha feito na vida dele. E assim, Salomão ia crescendo, ouvindo seu pai falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, e o Salomão, ele estava aprendendo ali cada vez mais. E quando Salomão já estava grande e Davi estava prestes a partir, a ser tomado nos braços de Deus, o Davi ele apresenta para o seu filho, apresenta o seu filho para o povo como seu sucessor, e ali ele ensina, ele fala: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Quer dizer, eu lhe ensinei, eu te apresentei o Deus que eu servi, eu lhe apresentei ele. Então, serve-o de coração. O conselho de Davi para Salomão foi: serve ele de coração. Então nós temos que servir a Deus de coração, temos que servir a Ele de todo o nosso coração, devemos o seguir de todo o coração, de toda a nossa alma. E esse foi o conselho de Davi: serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Quer dizer, tem que ser por amor, não tem que ser por obrigação, não. Você tem que entregar a tua alma voluntária, íntegro, e alma voluntária, íntegro. Quer dizer, a pessoa ela tem que agir com retidão, a pessoa tem que fazer a coisa certa, tem que ser íntegro. Então, íntegro a alma e voluntária.
quer dizer, com amor, voluntária, com amor. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações, quer dizer, Deus ele conhece o que está dentro do coração. Deus ele conhece o que está dentro do seu coração. Então, ele esquadrinha, ele sonda todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, ele fala para Salomão, se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Tem pessoas que falam, Deus me abandonou, Deus me deixou. Isso é mentira, ou então fala na dureza do coração, fala por falta de conhecimento, porque Deus ele nunca abandona, Deus ele nunca deixa ninguém, pelo contrário, é nós que muitas das vezes o abandonamos, o deixamos de o servir, deixamos de o seguir, e assim também ele vai nos deixar. Por quê? Porque foi nós primeiramente que tomamos a atitude de o deixar. Então, se nós o distanciamos dele, não tem como ele estar conosco. Então, é nós que se distanciamos de Deus, porque se nós buscar ele vai se deixar ser achado e nós vamos ser abençoados. Então, você que está aí me ouvindo do outro lado dessa telinha, você que está ouvindo aí pelo celular, então, você que está ouvindo pela TV, você que está ouvindo aí do outro lado, eu gostaria de chamar a sua atenção. Se você clamar, se você buscar Deus, a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada. Por quê? Porque não é Deus que nos deixa, não, somos nós. Na dureza do nosso coração nós o deixamos, nós o abandonamos, nós o rejeitamos. Mas se nós o buscar, se nós clamarmos a Deus, Deus atentamente, ele vai ouvir a nossa voz e vai nos responder, vai fazer os milagres acontecer em nossas vidas. Então a Bíblia diz assim, se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te deixará para sempre, ele te rejeitará para sempre. Então quer dizer, se você o deixar, não tem como eu andar pelo caminho da injustiça e querer encontrar Deus. Não, Deus ele anda pelo caminho da justiça. Então, se eu quero encontrar Deus, eu também tenho que andar pelo caminho da justiça. Então, se nós o rejeitar, se nós o deixar, ele também vai nos rejeitar para sempre. Versículo 10. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu. Quem te escolheu? Quem me escolheu foi Deus. Quem nos escolheu foi quem? Foi Deus. Deus, ele nos escolheu. Deus, ele nos chamou. Mas só que a Bíblia diz, agora pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e faz a obra. Ser forte e faz a obra. Deus ele nos escolhe. Deus ele nos chama. Deus ele nos escolhe, mas só que não é só porque Deus nos escolheu que nós temos que cruzar os braços e esperar as coisas acontecer, não. Nós temos que tomar uma atitude. Por isso que o Davi ele falou para Salomão, Deus ele te escolheu para tu edificar a casa dele. Deus te escolheu, mas tu tem que ser forte, e fazer a obra. Em outras palavras, tu não deve ficar de braço cruzado, tu tem que fazer a obra, tu tem que ir para cima, tu tem que lutar, porque assim é que Deus vai operar na sua vida. Então, você quer que Deus opere na sua vida? Então chega de ficar de braço cruzado, de ficar esperando as coisas acontecer, porque dessa forma não vai acontecer, não. Tem pessoas que ficam esperando o milagre cair do céu. Não, o milagre não cai do céu, não. O milagre acontece na nossa vida quando nós tomamos uma atitude.
Aí sim, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele manda os anjos dele lá do céu trazer a nossa bênção, a nossa vitória. Então nós temos que ser forte e fazer a obra do Senhor, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, fica na paz, em nome de Jesus.